Olá, então, segunda aula e vamos falar sobre as tags IMG e tag A, certo? A tag IMG passamos como exercício para casa para vocês descobrirem como funcionar ela e ela é simplesmente uma tag em que a sua abertura e seu fechamento consiste nela mesma, né? Diferente da tag E que a gente viu anteriormente, onde a abertura dela e o fechamento são separados, a tag MG ela abre e fecha nela mesma, tá? De maneira rápida. Sendo assim, a gente não consegue descrever nada aqui no meio dela, igual a gente faz com a letra P, tá bom? Primeira regra da tag IMG, certo? Ao salvar essa tag aqui, a gente vê que nada acontece no nosso site, certo? E por que isso? Simplesmente porque a tag IMG ela precisa de uma propriedade para funcionar. A tag MG, assim como a tag A que a gente vai apresentar daqui a pouco, ela precisa dessa propriedade para que ela consiga entender da onde você quer pegar ou para onde você quer enviar. No caso da tag MG, a propriedade é essa, src, tá? E sempre que a gente for declarar uma propriedade, é dessa forma. A gente declara o nome da propriedade igual, que significa vai receber, né? E, entre aspas, simples ou duplas, não tem muita importância, você vai colocar o conteúdo que você quer, certo? Aqui, no caso, a gente vai colocar o link de alguma imagem que a gente quer colocar, tá? Então, a gente vai procurar aqui, no Google mesmo, vou colocar orangotango, e aí a gente vai pegar a imagem de um orangotango, beleza? No caso, inicialmente a gente vai pegar o link dela, tá? Então, botão direito em cima dessa imagem e copiar endereço de link. A gente vai voltar no nosso Visual Studio e vai colar ela no meio dessas aspas, tá? Que a gente apresentou aqui da propriedade src. Vai colar e vai salvar. A gente vai voltar aqui no nosso site e dar um F5. Vamos esperar e nada aconteceu. Vamos lá, vamos ver o que tem de errado aqui. Deixa eu colocar este link. Ah, tá. Vamos lá. Eu peguei o link errado. Aqui, ó, copiar endereço da imagem. Tinha pego errado. Então, salvar essa imagem aqui, pronto. Agora vai dar certo. E aí eu vou dar um F5 na página e pronto. Apareceu aqui o nosso orangotango, tá? E simplesmente isso. Então, a tag MG, ela consiste, de novo, na declaração da tag e na declaração da propriedade, tá? Para ela funcionar, tem que ter propriedade, ao contrário da tag P. Eu não vou utilizando ela como base, que ela não precisa de propriedade para existir e para funcionar, beleza? Só que a gente utilizando isso dessa forma, a gente vai estar dependendo desse site. A gente vai depender que esse site ele continue fornecendo essa imagem para a gente sempre que a gente for precisar, né? Isso é uma forma muito ruim, porque se a gente for depender disso, a gente vai estar colocando o nosso site nas mãos de uma pessoa que a gente não conhece, de um serviço que a gente não conhece. Então, para contornar isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar na nossa pesquisa do orangotango, e a gente vai salvar essa imagem no nosso computador, tá? Então, botão direito, salvar a imagem como. E a gente vai salvar onde? A gente vai salvar sempre onde o nosso projeto está. No caso aqui, aula 02, né? E eu vou colocar o nome Orangotango, beleza? Então, sempre salvando na pasta do seu projeto, beleza? Vou apertar em salvar. Eu não sei se vai funcionar por conta dessa extensão dessa imagem, mas vamos testar agora. Então, aqui a gente vai tirar, né? Quando a gente apertar aqui no explorador, nessas duas folhinhas, a gente vai ver que já está aqui, ó, orangotango. Se clicar, ela vai abrir, né? Então vai mostrar para a gente que realmente, dentro da nossa pasta aula 02, tá o index.html e o orangotango.
tá? Então, a gente vai apertar com o botão o Ctrl espaço para que o nosso Visual Studio ofereça para a gente as opções do que colocar. E a gente vai colocar o nosso orangotango aqui, ponto .avif. Vou salvar, deixar aqui, e assim que eu der o F5, prontinho, tá aí, né? Não mudou nada, claro, porque a imagem é a mesma, né? Se eu colocar outra imagem, colocar pato, meu Deus, de novo, salvar a imagem, pato, e aqui no lugar desse orangotango, Ctrl a espaço e vou colocar o pato. E tá aí, nosso pato, beleza? Sendo assim, a gente não precisa que o site continue fornecendo para a gente essa imagem, porque essa imagem para a gente já existe aqui no nosso computador, tá? Então a gente não precisa de nenhum programa terceiro, nenhum site terceiro para isso, beleza? É a melhor forma, a forma mais recomendada de puxar a imagem, beleza? É assim, não por link. Por link vai acontecer casos, mas são muito específicos, beleza? Sendo assim, a gente vai colocar aqui a tag P e digitar pato, beleza? Sem nenhum segredo, vocês já sabem isso aqui. O que vocês não sabem, que a gente vai aprender agora, é essa outra tag, que se chama A, né? A tag A. E é a mesma coisa. Se você colocar simplesmente essa tag, nada muda. E se a gente digitar qualquer coisa nessa tag, no meio dela, vai aparecer nosso texto, mas nada diferente da P. Por quê? Porque essa tag A, assim como a tag IMG, ela precisa de uma propriedade para ela funcionar. E nesse caso, a gente vai utilizar a propriedade href, tá? href. O que significa isso? Que a gente vai estar buscando um link, algum local de referência para que ele redirecione a gente, tá? É simplesmente uma tag para redirecionamento. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver na hora, tá? Então, deixa eu só colocar aqui pato, e aí você vai ver aqui na hora que o primeiro pato, né? O primeiro texto pato que está com a tag P, normal. Só que a segunda, ela tá meio roxo e tá sublinhado, né? Por quê? Porque agora o nosso navegador está entendendo que esse pato aqui, ele é um link, tá? Então a gente criou um link a partir dessa tag A. Ela serve para isso. Então se a gente clicar aqui, passar o mouse em cima, a gente vai ver que o nosso mouse agora, nosso cursor, está com esse cursor de ponto, né, de clique, diferente de aqui, tá? Agora, agora, deixa eu ver se está tudo ok. A gente vai fazer com que, ao clicar nesse nome, a gente seja redirecionado para algum local. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de um link aqui. Então, eu vou voltar aqui na nossa pesquisa do Google sobre pato. Eu vou entrar no site desse pato e vou copiar esse link aqui, ó. Esse que está aqui em cima. Copiar ele, Ctrl C, fechar, fechar, fechar. E aqui nesse href, ele vai receber esse link que eu copiei. E qual a diferença entre pato e marreco, eu não faço a menor ideia, tá bom? Então, a gente vai dar o F5 aqui na página, nada mudou visualmente, só que quando a gente clicar, foi para a página que a gente direcionou, tá? Então, todo link que a gente colocar aqui no meio dessas aspas do href vai significar que a gente quer redirecionar o nosso site, né, esse botão para tal local. Lembrando que isso só funciona na tag A tag A é só para isso, tá bom? Fora isso, a gente também vai ter uma outra propriedade, deixa eu tirar esse pato aqui, que se chama é, se chama, olha só, ele não me deu aqui.
target, lembrei. Ah, tá, porque estava lá dentro. Target, tá? Essa propriedade target, ela serve para a gente definir para o navegador se a gente vai abrir uma aba, o site numa nova aba ou não. Então, no caso, a gente vai colocar aqui target blank. Só é utilizado isso, tá? Os outros são, sinceramente, eu nunca testei, enfim. Não vou nem perder tempo ensinando elas aqui, tá? Então, target blank. E aí a gente vai dar o F5 aqui. E no momento que a gente clicar nele, uma nova aba vai ser aberta com o link. Não mais vai ser redirecionado na própria aba que a gente estava. Então a gente não vai perder o site, né? Vai ser aberto um novo e a gente vai continuar com o nosso site aqui, beleza? Sem esse target blank, é daquela forma que estava. A gente vai dar um clique aqui e aí o nosso próprio site vai virar o site do nosso multiurso aqui, beleza? Feito isso, última questão para ensinar para vocês nessa aula é questão de hierarquia de tag, tá? Aqui, essa tag, esse pato, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui tudo, tá? Vou dar um Enter aqui entre a abertura e o fechamento da A e vou colocar essa tag img no meio dela, tá bom? Assim, se a gente der o refresh aqui, nada mudou, né? A descrição saiu aqui que eu tinha colocado. E eu vou colocar agora o href. Simples assim. E vou salvar. Assim que salvar, dá um refresh aqui, você vai perceber que agora nossa imagem ela tem o cursor de ponto, tá? Tendo o cursor de ponto, agora a gente pode fazer com que essa imagem ela seja clicável, ela seja um link, né? Vocês conhecem diversos sites aí que funcionam dessa forma. Mercado Livre, Amazon, né? Entre outros. Você clica na imagem e você é redirecionado para outro link, né? Ou para outro site. E aqui eu quero de novo redirecionar para aquele site lá qual a diferença entre pato e marreco, que eu não faço a menor ideia ainda. Beleza. Feito isso, coloquei aqui no href, salvei. E ao apertar aqui, sou redirecionado, tá? Então, relembrando, o SRC e o href eles são muito parecidos, mas funcionam de forma diferente. SRC é só na imagem e href é só no ar, tá? No href, você tem que usar um link. No SRC, o recomendável é você utilizar uma imagem que esteja baixada no seu computador, beleza? E aqui também a gente aprendeu a como utilizar uma tag dentro da outra, né? A tag img, ela tem um fechamento nela mesma, e a tag a, ela não tem um fechamento direto assim, como a tag img. Então a gente consegue fazer com que outros objetos fiquem aqui no meio dela, tá? Inclusive, se eu colocar um texto aqui, uma tag p, colocar link, né? Vou voltar. E aqui está escrito aqui link, e aí se eu clicar, ele vai ser redirecionado. Beleza? É isso, e eu passarei exercício para vocês sobre isso e outras coisas com desafio também. Valeu!